existem padrões corporais, e em todo padrão corporal sempre vai ter algo desse padrão que é da ordem da experiência emocional, psicobiológica, algo desse padrão que é da adaptação mais fisiológica, ossos, órgãos, músculos, algo ligado à cultura. Então, no padrão, é a forma como eu aprendo a me adaptar às necessidades que eu tenho em um determinado momento da vida, e essas necessidades, elas nunca vêm isoladas, né? Por exemplo, você pode pegar assim, nasci numa família onde, de repente, eu tinha um pai muito mais forte, toda vez que eu queria falar, eu não conseguia falar. E aí, cada vez que eu tentava encontrar potência, força para falar, vinha o medo de desrespeitar meu pai, e eu desisto. Então, é uma questão de ordem emocional, de ordem relacional, é de ordem biológica, porque eu começo a fechar, né? E começo a desenvolver, talvez, um peito mais fechado, um ombro mais caído, né? E porque eu desenvolvi esse ombro mais caído, de repente, a minha respiração fica mais curta, meu pescoço se projeta para frente. E pode ser que, quando eu estou com os meus amigos felizes, eu estou mais solto e mais aberto. Mas toda vez que eu encontro uma figura que lembra meu pai, então, eu acho que a gente tem que entender primeiro como a gente usa esse conceito de um padrão dentro de uma perspectiva do Wolff. Então, um padrão, ele é a adaptação possível que eu tive, né, para me organizar ao longo da minha história, para poder superar e me adaptar aos estímulos e às necessidades que eu tenho. Isso começa lá quando eu sou bebezinho, no momento em que eu nasci, que eu tenho que me encontrar com a minha mãe, que eu tenho que vínculo com a minha mãe, que eu tenho que, desde pequenininho, desenvolver habilidades, né, motoras. Então, eu tenho que aprender a pegar o que eu quero e fazer, eu tenho que aprender depois a caminhar, depois eu aprendo a socializar. Todas essas habilidades, elas vão construindo, né, através do corpo, a minha história de vida. Então, quando a gente está olhando ou para aquele adulto que chega no consultório, ou para a criança, ou para o adolescente que chega, a gente está olhando para a beleza, para a riqueza. Essa é a forma que ele encontrou para dar conta da vida, para se adaptar. No Wolff, quando a gente está olhando para isso, né? Para como essa pessoa encontrou respostas para poder estar viva, se expressar e olhar. Desde pequenininho, né, que esses padrões, eles podem ser padrões que se construíram lá atrás, né, no começo da história psicomotor, olha só, psicomotor. A palavra já fala, né, movimento e universo emocional. Como que eu dou conta das minhas emoções? Então, pode ser um padrão que se construiu lá atrás, né, padrões mais antigos, ou também adaptações muito rápidas que eu tenho que ter. De repente pode ser que eu comece a fazer esporte, ou de repente pode ser que eu comece um trabalho novo que demanda coisas de mim, mas pode ser que ao longo da minha história eu tive uma infância super animada e de repente com 18 anos tive que servir o exército, tive que aprender a ficar duro, né? E de repente essa memória fica ali para mim. Então, essa é a riqueza da experiência humana. E quando a gente reconhece nesses padrões essa riqueza, a gente percebe que a partir dessa riqueza, a gente pode ampliar esse repertório. A gente pode ter mais possibilidades de como a gente se